Bem-vindo a este episódio do Cético do Senso Comum, nosso primeiro de 2022. Foi um ano bastante incrível para nós, e conseguimos atingir nossa meta de 40 mil inscritos pouco antes do ano novo. Com a sua ajuda, estamos olhando para conquistar aquele botão de prata do YouTube de 100 mil inscritos por volta desta época no próximo ano. Ao longo do último ano, abordamos uma série de tópicos diferentes. Claro, houve muito sobre Musk, alguns episódios diretamente voltados para ele e seus problemas legais. Outros foram principalmente referências superficiais, especialmente quando se trata de agricultura ou colonização de Marte. Os números que calculamos para esses episódios serão verdadeiros para qualquer agência ou organização que tente isso. E claro, fizemos uma análise aprofundada dos palhaços da Orbital Assembly Corporation, que acabaram de concluir sua segunda rodada de financiamento em netcapital.com e conseguiram não levantar nem um quarto do dinheiro que estavam procurando. Na verdade, eles arrecadaram menos dinheiro do que da última vez, então talvez as pessoas estejam finalmente se dando conta de suas artimanhas. Agora, onde a Orbital Assembly tinha apenas um golpe em andamento, praticamente tudo em que Musk coloca as mãos é um golpe de uma forma ou de outra. Ainda assim, Musk conseguiu ser a capa da revista Time como pessoa do ano. Isso realmente não fazia sentido algum, até você perceber que o dono da revista Time, outro bilionário rotundo chamado Mark Benioff, é amigo íntimo de Musk e um grande investidor na SpaceX. Então, apesar de seus negócios obscuros, manipulação de criptomoedas, processos judiciais e tweets ao vivo quando vai ao banheiro, Musk conseguiu colocar seu rosto na capa da revista Time novamente, mantendo a inabalável determinação da Time de honrar apenas os melhores e mais brilhantes da humanidade, com sua publicação de fim de ano. Basta olhar para alguns dos seus antigos vencedores, demonstrando o melhor que a humanidade tem a oferecer. Musk parece estar em muito boa companhia. Para mostrar o quão indigno de reconhecimento Musk realmente é, vamos analisar uma afirmação muito recente que ele fez durante uma entrevista com o Babylon Bee, cuja sátira normalmente apreciamos. Mas os entrevistadores obviamente não estavam a par das falsas declarações e mentiras compulsivas de Musk, então eles erroneamente o deixaram passar enquanto ele divagava, fazendo uma afirmação sem sentido após a outra, incluindo esta. O trabalho pesado na geração de energia será solar, sabe? Aproximadamente um pouco mais de 100 milhas por 100 milhas. Uma seção de terra com painéis solares poderia fornecer energia para todos os Estados Unidos, como um pequeno canto de Utah ou Texas. Esta é quase tão absurda uma afirmação quanto as fraudulentas rodovias solares que ainda não fizeram absolutamente nada, apesar de prometerem projeto após projeto e receberem dinheiro sem parar de organizações desavisadas como o Departamento de Transporte dos Estados Unidos da América e o Departamento de Defesa. Eles arrecadaram milhões no Indiegogo, mais 2,5 milhões no Start Engine vendendo ações de uma empresa que nunca produziu nenhuma tecnologia solar viável. A instalação deles em Sandpoint não produz energia solar há anos, e o monitoramento em tempo real foi retirado do site de Sandpoint. De acordo com o relatório de fim de ano de 2021 da SFR, desde a sua criação em 2006, eles nunca avançaram além da pesquisa e desenvolvimento, e têm absorvido o máximo de dinheiro de subsídios possível para enriquecer os únicos 2 acionistas da empresa. Solar Freaking Roadways iria alimentar a nação inteira ao criar rodovias que absorviam e processavam a luz solar. Mas Musk diz que você não precisa fazer isso. Ele diz que um terreno de 100 milhas por 100 milhas em um pequeno canto de Utah ou Texas seria tudo o que seria necessário para alimentar todo o continente americano. Ele faz essa afirmação muitas vezes, na verdade. Em outubro de 2020, a Torque News publicou este vídeo óbvio sobre o assunto. Inverse relatou isso em janeiro anterior, Popular Mechanics em dezembro anterior. A primeira menção disso por Musk parece remontar a 7 anos atrás, em maio de 2015, exatamente no mesmo momento em que ele revelou o Powerwall. E isso foi trazido à tona novamente repetidamente 5 anos atrás, em julho de 2017, bem na mesma época em que Musk estava desmantelando a Solar City e demitindo milhares de funcionários após o resgate da Tesla. Certamente, ambas são coincidências. De qualquer forma, por 7 anos, ele tem se safado ao soltar essas bobagens em entrevistas sem nenhum desafio sério a essa afirmação, e isso vai mudar agora mesmo. Vamos voltar ao básico com este e fazer os cálculos para ver se essa área seria, de fato, capaz de fornecer energia para os Estados Unidos da América, quanto isso provavelmente custaria e o que Musk deixou de levar em consideração. Primeiro temos que escolher um local. Vamos comparar a cidade de St. George, no sul de Utah, com um local não muito distante da zona de desastre de foguetes de Musk, na ponta sudeste do Texas. No site administrado pelo Solar Resource Compass, descobrimos que Utah, em média, recebe mais energia solar do que o sul do Texas, então vamos usar Utah para a análise.
Considerando que Musk planeja construir uma usina de geração de eletricidade a gás de 250 megawatts para suas operações em Boca Chica, em vez de instalar uma gigantesca fazenda de energia solar, parece mais adequado também. Então aqui está Utah. Musk atribuiu de forma irreverente um trecho de terra de 100 milhas por 100 milhas para este conceito. Um trecho de terra de 100 milhas por 100 milhas não é 100 milhas quadradas, como algumas pessoas no Twitter pensaram. São 10 mil milhas quadradas. Parado no meio daquele terreno, os painéis se estenderiam literalmente 15 vezes mais do que você pode ver em todas as direções, devido à curvatura da Terra. Na verdade, ocuparia 12% de todo o estado, destruiria 12% do habitat da vida selvagem, deslocaria a captação de água, além de atravessar várias áreas naturais federais e reservas indígenas americanas. E Utah não é exatamente plano, embora para este exercício vamos fingir que é. 10 mil milhas quadradas se dividem em 6 milhões e 400 mil acres, ou 278 bilhões 780 milhões de pés quadrados. Em métrica, isso é 25.900 quilômetros quadrados, 2 milhões e 59 mil hectares, ou 25 bilhões e 900 milhões de metros quadrados. Isso nos dá a área que precisamos cobrir. Agora a questão é, com o que vamos cobri-la? É Musk. Claro que ele vai usar os painéis solares da marca Tesla que ele permite que a China construa para ele. E sabemos pelo site da Tesla que essas unidades medem 74,4 polegadas, um pouco mais de 6 pés, por 41,2 polegadas. A profundidade da unidade não importa. Isso nos dá uma área de superfície de 21,3 pés quadrados ou 1,96 metros quadrados. Esses painéis cada um cria uma potência máxima de 400 watts. Como a irradiância solar ao nível do mar é de 1 kW por metro quadrado, a alegação deles é que esses painéis têm uma eficiência de 20% em toda a superfície de 2 metros quadrados, o que não é melhor do que outros equipamentos no mercado com melhores reputações. Na verdade, verifica-se que os produtos da Tesla nem sequer estão entre os 5 primeiros. Correção, faça isso entre as 20 principais unidades no mercado. No solarreviews.com, você não encontrará painéis ou produtos da marca Tesla em qualquer lugar em seu gráfico de classificação. Algo para se pensar se você está pensando em adotar a energia solar. De qualquer forma, Musk fez uma afirmação. Então, usaremos seus painéis abaixo da média para os propósitos deste experimento e os montaremos lado a lado, tocando um no outro em toda a área. Se você usar a figura para pés quadrados para a medida imperial e o cálculo em metros quadrados para as medidas métricas nos painéis necessários para cobrir a área, ambas as contas chegam a um número na casa dos 13 bilhões de unidades. O custo de 13 bilhões de painéis solares da Tesla no varejo, por volta de 683 cada, é de apenas cerca de 8 bilhões 879 milhões de dólares. Vamos chamar isso de 9 trilhões. Cada uma dessas unidades gera até 400 watts de energia no pico, totalizando 5,2 terawatts. Se o sol estiver batendo em todos esses painéis completamente planos o dia todo com força total, o que, claro, nunca vai acontecer. Veja, à medida que o sol percorre o céu, o ângulo em que sua energia atinge os painéis solares muda, e isso altera significativamente a quantidade que esses painéis conseguem absorver. Vamos virar este diagrama de lado. 1 metro quadrado de energia solar recebe 1 kW por metro quadrado quando atingido diretamente. Isso será apenas aproximadamente 70% ou 700 watts em um ângulo de 45 graus, caindo para pouco mais de 48% quando esse ângulo é de 60 graus. Então isso torna o número de 5,2 terawatts sem sentido. Vamos abordá-lo de uma maneira diferente. Vamos começar com a quantidade de energia de que precisamos e trabalhar de trás para frente. De acordo com a estatística, o consumo anual de eletricidade nos Estados Unidos da América para 2020 foi pouco menos de 4 mil bilhões de kWh. A maneira correta de prefixar isso é 4 petawatts. Isso é muita energia. Dividido pelos dias do ano, isso é uma média de quase 11 terawatts diariamente. Isso equivale a 20% da produção global de eletricidade para um país que tem apenas 330 milhões das 7,8 bilhões de pessoas neste planeta. 4% da população usando 1/5 de sua geração total de eletricidade. E esse número só continuará a subir à medida que a adoção de veículos elétricos nos estados se torna mais amplamente aceita. 4 petawatts divididos pela população dos Estados Unidos da América, isso é mais de 12 megawatts-hora por ano, ou 32 kWh por dia por pessoa. Essa é a matemática simples e é respaldada pelo gráfico per capita encontrado na Wikipédia, equivalente a 23 lâmpadas de 60 watts deixadas acesas por 24 horas por dia. Agora, para ser justo, eles não separaram a eletricidade residencial da industrial com isso, então isso não é o que as pessoas estão usando em suas casas diariamente.
É per capita, ou seja, uso total dividido pela população total, caso essa distinção precisasse ser feita. Arredondando um pouco, 11 terawatts-hora precisam ser gerados diariamente, com mais da metade disso sendo armazenada. Em St. George, Utah, no dia mais curto do ano, a linha de base, por assim dizer, tem apenas 9 horas e meia entre o nascer e o pôr do sol, então a instalação tem apenas 9 horas e meia para armazenar as 14 horas e meia que precisará para passar o dia, ou cerca de 60% da energia necessária ao longo do dia para acomodar as necessidades noturnas. Precisaremos de uns 1,57 terawatts por hora capturados constantemente enquanto o sol estiver acima do horizonte. 4 terawatt-horas, usando 9 horas e meia de luz solar, é 463 megawatts por hora capturados constantemente para uso imediato. 6,6 terawatt-horas, usando 9 horas e meia de luz solar, é outros 695 megawatts por hora capturados constantemente para armazenar. Mas não há constante quando se trata do Sol. Há o caminho do Sol pelo céu. Há dias nublados, dias chuvosos, dias nevados. Na melhor das hipóteses, você está olhando para uma média de 50% de eficiência se os painéis rastrearem o Sol, e metade disso novamente se os painéis forem estacionários. Então, vamos pegar o requisito de 1,157 terawatts por hora e dividir pelos 400 watts que cada painel atinge no máximo. Isso nos deixa com 2,893 bilhões de painéis. Aproximadamente o dobro desse número, de acordo com o gráfico de irradiação solar diária ao longo do dia, nos leva a 5,786 bilhões. Dobre aproximadamente novamente para levar em conta o fato de que os painéis serão fixos, e esse número sobe para 11,572 bilhões de painéis. Não muito longe dos 13 bilhões determinados no início. E com 1,96 metros quadrados por unidade, isso nos dá uma área de 22.677,2 km², comparável à pegada que Musk usou de 25.900 na mesma faixa. Mas parece que é aí que seu processo de pensamento termina, apenas um gráfico de profundidade. Veja, esse é o número se todos esses painéis forem uma folha contígua de unidades, todas montadas niveladas umas às outras, o que, claro, não será o caso. Então, vamos levar o nível de pensamento exigido aqui um pouco mais adiante. Ao observar qualquer uma dessas fazendas solares, existem estradas de acesso principais e corredores de acesso menores entre as fileiras de painéis. Algumas dessas fazendas usam menos da metade de sua área para os próprios painéis. Algumas são mais juntas, digamos que em média 50% da terra é ocupada por esses espaços mortos e isso duplica a pegada necessária. Em vez de uma pegada quadrada medindo 151 km ou 94 milhas em cada face, você está olhando para 213 km ou 133 milhas por face. É isso que estamos ocupando de Utah neste momento, cerca de 20% do estado. E até agora só abordamos as exigências de painéis para imóveis, que a $20 mil por acre trariam outra conta de 226 bilhões. Esses cálculos não permitem qualquer margem de erro, energia excedente em reserva ou falhas graves no sistema. Também não leva em conta as perdas de transmissão de energia à distância, que abordaremos em breve, ou outras perdas no sistema, incluindo perdas nos dispositivos de armazenamento, que vamos abordar agora. Algumas dessas perdas serão um pouco negadas quando o sistema não estiver operando nos dias mais curtos do ano. Uma das coisas que precisamos lembrar é que esses painéis não duram para sempre e sua eficiência diminui ao longo do tempo em 1% ao ano. O padrão da indústria para painéis solares é substituí-los a cada 25 anos. Então, 11 a 13 bilhões de painéis a cada 25 anos é 1,21 milhão de novos painéis por dia. Isso também é 1,21 milhão de painéis por dia que precisarão ser reciclados, e os painéis solares são extremamente tóxicos para decompor, razão pela qual, mesmo com um número muito pequeno em serviço agora, esse acúmulo está criando problemas de reciclagem. Então, sabemos que durante o inverno, este local terá que gerar um mínimo absoluto de 11 terawatts-hora para sustentar a energia por um único dia. No mínimo, caso contrário, o sistema será completamente drenado todas as noites e terá que começar do zero. Agora, a Tesla tem uma bateria industrial criada para uso comercial. A Tesla declara que está décadas à frente de seus concorrentes neste espaço, e é por isso que eles precisam de fabricantes chineses para fornecer suas baterias para uso nesses sistemas. As especificações do Megapack estão disponíveis online, embora os preços tenham sido um pouco mais difíceis de encontrar. Um Megapack mede cerca de 24 pés de comprimento, cerca de 7 metros, e 5 pés ou 1,6 metros de largura. Cada um pesa 23 toneladas e pode armazenar 3 megawatts-hora de energia. Aqui está uma foto de drone de uma das instalações que a Tesla construiu para Angleton, Texas, uma instalação de 200 megawatts-hora.
Esses megapacks são posicionados em grupos de 4. Se usarmos o comprimento de uma unidade dupla de 48 pés para extrapolar as dimensões da pegada, descobrimos que a pegada necessária para 80 unidades é de 195 pés de largura e 170 pés de profundidade, resultando em uma pegada de 33.150 pés quadrados, cerca de 3/4 de um acre ou 3.080 metros quadrados, 0,308 hectares. 11 terawatts-hora necessários divididos por 3 megawatts-hora por unidade significa que o sistema precisa de uma matriz de 3.700.000 megapacks para armazenar a energia necessária para manter o sistema estável por um único dia. Cada uma dessas unidades tem um custo não instalado de aproximadamente $1 milhão, então só precisamos adicionar mais 3 trilhões e 700 bilhões de dólares em baterias ao total. Desce instalar. Se 80 unidades ocupam 3.080 metros quadrados, 3 milhões e 700 mil deles ocuparão uma área de mais 142 milhões, 450 mil metros quadrados, 142,45 quilômetros quadrados, ou 55 milhas quadradas. Outra faixa de terra que se estende muito além do que o olho pode ver, e certamente muito maior do que a declaração de Musk desde 2017 de que a fazenda de baterias necessária para isso poderia ser 1 milha quadrada. Com 23 toneladas por unidade, são 85,1 milhões de toneladas de materiais refinados com o lítio no centro da tecnologia. E a produção anual de lítio em todo o planeta em 2020 foi de 82 mil toneladas métricas. Entre 2010 e 2020, todo o planeta colheu apenas 564.500 toneladas de lítio em uma década completa. Descobrir quanto de uma bateria é composta de lítio não é uma tarefa fácil. Os números variam, as porcentagens por fabricante são inconsistentes, mas o que encontramos foi isso. Uma bateria de carro elétrico Tesla de 70 kWh usa 63 kg de carbonato de lítio, e em peso isso equivale a 12 kg de lítio. Invertendo a matemática, isso dá cerca de 170 gramas por kWh. Cada megapack possui uma unidade de armazenamento de 3 megawatts-hora, então, se a proporção for a mesma, estamos falando de 515 kg de lítio por megapack ou um pouco mais de meia tonelada. Como foi determinado que o armazenamento de bateria necessário era de 3.700.000 megapacks com 550 kg por unidade, a necessidade de lítio seria de 1.091.000 toneladas de lítio, ou mais de 3,5 vezes a produção global total de lítio na última década. Mas não se preocupe, porque Musk parece acreditar que pode usar sal de mesa e lama para compensar a diferença, para o espanto de muitos cientistas que trabalham nessas indústrias. Confira este clipe do Dia da Bateria de 2020. Todos os veículos dos Estados Unidos podem ser convertidos para elétricos usando apenas o lítio disponível nos Estados Unidos. Podemos realmente usar sal de mesa e certo cloreto para basicamente extrair o lítio do minério. E claro, Musk ainda não provou essa declaração de habilidade, nem esperamos que ele faça isso. Outro aspecto deste conceito que parece ser completamente desconsiderado quando Musk faz uma afirmação tão absurda é o fato de que, se você tem uma instalação central, precisaria criar instalações de transmissão e infraestrutura para distribuir essa enorme quantidade de energia em todo o país. Uma infraestrutura elétrica simplificada típica se parece com algo assim. A estação de geração de energia, seja ela qual for, transformador de aumento para levar a energia a um nível otimizado para a transmissão através das linhas de energia para uma subestação receptora na extremidade oposta, que então envia energia para subestações de distribuição, depois circuitos locais para transformadores que condicionam a energia para o usuário final. Enquanto todos os circuitos locais para a entrega de energia já estão em lugar, é o custo de estabelecer linhas de transmissão de alta energia a partir de nosso ponto central que precisaria ser criado. A fazenda solar no centro disso está lidando com energia medida em terawatts. Não há instalação neste planeta atualmente lidando com energia neste nível. Isso exigiria uma nova tecnologia de calibre pesado. A maior usina nuclear do mundo é a estação de geração Bruce, em Ontário, Canadá. Ela tem uma capacidade nominal de 6.550 megawatts, 6,55 gigawatts. A produção líquida anual é de 48.169 gigawatts-hora, ou 48 terawatts-hora anualmente. Esta usina, a partir de 2008, utiliza 3 linhas de transmissão de 500 kV em circuito duplo para alimentar os principais centros de carga no sul de Ontário e 3 linhas de 230 kV em circuito duplo para atender a área local para distribuir a produção desta instalação de 6,55 gigawatts. E com a fazenda solar do Musk, estamos olhando para a distribuição de terawatts, não gigawatts.
Por argumento, isso será completamente ridiculamente conservador comparado ao que realmente precisaria ser construído. Vamos dizer que estamos conectando um único conjunto de circuitos entre Utah e um ponto central para cada estado para distribuição em todo o estado. Usaremos o custo conhecido para linhas de circuito duplo de 500 kV e linhas de circuito duplo de 230 kV, como as usadas pela estação Bruce, usando 3 de cada. Pegamos este mapa e calculamos quantos quilômetros de cada um precisaríamos se as linhas pudessem ser traçadas em linha reta entre Utah e o ponto central do estado. E descobrimos que estamos olhando para cerca de 88.700 quilômetros ou 55.440 milhas de linhas. Com uma média de 5 milhões e 100 mil por milha, um conjunto de 3 linhas de circuito duplo de 500 kV custaria cerca de 865 bilhões de dólares. E a cerca de 3 milhões por linha nos circuitos duplos de 230 kV, outros 500 bilhões de dólares. Portanto, somando tudo, são 1.365 bilhões nesta conta. Então, além disso, você precisa do custo da estação de coleta de origem e das estações de distribuição e de cada subestação receptora, aumentando ainda mais esses custos. Sem mencionar mais a aquisição de terras em todo o país para instalar essas novas linhas. Todas essas equações e desdobramentos assumiram 100% de eficiência em várias áreas, incluindo a eficiência do painel solar permanecendo constante, a eficiência da bateria permanecendo constante, sem perdas ao armazenar energia nas baterias, sem perdas ao inserir a energia da bateria de volta ao sistema e sem perdas nas linhas de transmissão da fazenda solar até o usuário final. As estatísticas reais a este respeito seriam algo em torno de 1% de declínio na eficiência dos painéis por ano, 10% de perda em uma viagem de ida e volta para a energia trazida para dentro e fora de uma bateria de acordo com as especificações do Powerwall, geralmente é em torno de 20%. A porcentagem de declínio na capacidade da bateria de carregar até a capacidade total e as baterias da Tesla são notórias por sua inconsistência a este respeito. E dependendo do calibre da linha de transmissão, cada 100 milhas ou 160 km de linha custará entre 1 e 4% da energia que você coloca no sistema, a menos que você esteja usando uma linha de 765 kV, e esses são apenas números aproximados. Também haverá perdas em cada subestação ao longo de cada linha de circuito e através do transformador de serviço antes que a energia reduzida chegue ao usuário final. Há um gráfico em insiderenergy.org que mostra as perdas médias de eletricidade por estado, o que é bastante interessante, variando de Wyoming com perdas de 2,2% até Idaho, que já perde 13,3% apenas na transmissão. E toda vez que você incorrer em uma perda percentual, a fazenda solar na origem terá que ser proporcionalmente maior. Agora passamos por todo esse exercício, e você pode estar se perguntando qual é o ponto de tudo isso. Ninguém em sã consciência, nem mesmo Musk, consideraria construir uma enorme matriz solar centralizada como esta em uma área concentrada, como Musk lançou tão despreocupadamente na entrevista, sem ser desafiado por nenhum dos rapazes na mesa. Bem, aqui está a coisa. Seja você fazendo isso como uma instalação centralizada, ou uma instalação por estado, ou uma instalação por condado, ou até mesmo um sistema por domicílio, a maioria dos números não muda. Para gerar tanto poder, você ainda precisa de tantos painéis solares, tantos painéis de reposição, essa capacidade de produção. Para armazenar a energia necessária para uso noturno e emergencial, você ainda precisa de tanta capacidade de armazenamento de bateria. Os únicos números que mudam significativamente são os custos das torres de linha de transmissão e subestação, que diminuirão cada vez que você fragmentar o sistema em pedaços cada vez menores, tornando a geração solar individual por domicílio a mais econômica de longe. Isso não requer distribuição gigantesca e subestações, calibres inéditos de linhas de transmissão, subestações de bairro, transformadores redutores, nada disso. Apenas painéis no seu telhado armazenando energia excessiva em uma boa e velha parede de energia Panasonic para quando o sol não brilha. Então a verdadeira questão é, se esta é a maneira mais econômica de adotar a energia solar, por que todo mundo ainda não fez isso? E a resposta é simples, não é viável. Qualquer um sob a impressão de que os Estados Unidos da América estão indo para um paradigma de energia renovável de 100% está alheio à realidade. Claro, o sol nos dá quase energia ilimitada de graça, mas a infraestrutura de equipamentos necessária para capturar essa energia não é. E não só este equipamento não é gratuito, como também não dura para sempre. Nem as baterias, nem os painéis. Ambos terão que ser substituídos em intervalos regulares ou sempre que quebrarem. Agora, curiosamente, a natureza forneceu um meio pelo qual a energia elétrica pode ser capturada de forma cíclica, e isso é através da geração de energia hidrelétrica.
A água capturada flui através de uma barragem, gira uma turbina, criando eletricidade, e depois se espalha e desce pelos núcleos de água regulares. O Sol então evapora essa água, que cai como chuva nas montanhas atrás da barragem que capta a água para repetir o ciclo. Em momentos de demanda máxima, turbinas adicionais podem ser inundadas. Em tempos de necessidade diminuída, as comportas do vertedouro podem ser seladas para reter água para quando essa demanda aumentar novamente. A hidroenergia fornece a energia renovável mais constante e naturalmente assistida do planeta. Funciona dia e noite em dias nublados e nem mesmo uma geada de inverno a impede. E se a hidroenergia não estiver disponível, a nuclear é a sua melhor opção. Não é uma forma renovável de energia, mas é extremamente constante e extremamente potente. Infelizmente para o mundo, ele foi apresentado ao poder do átomo como uma bomba em vez de como uma fonte de energia. Então sempre teve essa conotação negativa atribuída a ela. Existem apenas 441 usinas nucleares em todo o mundo e elas produzem 10% da produção global. Solar, eólica e maremotriz são muito menos confiáveis e, claro, requerem aspectos de armazenamento no sistema para quando o vento está calmo ou o sol não brilha. Finalmente, voltando a um ponto que fizemos anteriormente com referência ao fornecimento de lítio, anexando este ponto à proposta de transição da América para veículos elétricos a bateria. Se a produção anual global de mineração de lítio é de 82 mil toneladas, e cada bateria de 70 kW de um veículo elétrico requer 12 kg de lítio, isso coloca um limite máximo em todos os fabricantes de automóveis de 6 milhões e 800 mil carros anualmente se monopolizarem todo o fornecimento de lítio do mundo, não deixando nada para trás para computadores, celulares ou armazenamento de bateria para clientes de energia solar. Na verdade, no site da Tesla hoje diz que até 2030, daqui a 8 anos, a empresa quer produzir sozinha 20 milhões de carros elétricos por ano e 1.500 gigawatts-hora de capacidade de armazenamento elétrico, representando um aumento de 500 vezes no armazenamento total até o momento. Com 12 kg de lítio por veículo, supondo que todos sejam modelos semelhantes, 20 milhões de unidades exigirão 240 milhões de quilos, ou 240 mil toneladas, de lítio. Com 170 gramas por quilowatt-hora de armazenamento são mais 255 milhões de quilos, ou 255 mil toneladas do metal. Somando tudo, são necessárias 495 mil toneladas apenas pela Tesla por ano, quando a produção global de lítio na última década é de 564.500 toneladas. E em comparação, a reserva global conhecida de lítio pesa apenas 80 milhões de toneladas. Como um quarto disso é de propriedade da Bolívia, faz sentido porque Musk declarou publicamente seu apoio ao nosso golpe naquele país, mas isso não acabou tão bem para ele. Então, Musk é melhor aperfeiçoar rapidamente o processamento de lítio de argila de água salgada, caso contrário, esse objetivo será mais uma promessa não cumprida de Musk. Hora de concluir a premissa originalmente declarada deste vídeo, e isso é, Musk estava correto em sua afirmação frequentemente repetida de 7 anos atrás de que um pequeno canto de Utah poderia ser usado para alimentar todos os Estados Unidos da América. E a resposta para isso é a seguinte: este tipo de declaração ilustra perfeitamente a superficialidade do conhecimento que Musk tem sobre as coisas que ele fala como algum tipo de especialista inferido, o que ele não é. Ele sabe um único pedaço de curiosidade. 1 gigawatt de energia atinge cada quilômetro quadrado na Terra. É isso que ele sabe. Então, ele te conta essa curiosidade e a torna aplicável a algo que ele está vendendo atualmente que supostamente está salvando a humanidade. Ele não dá mais profundidade ao pensamento, depois acrescenta enfeites que não têm mérito. Ele fez exatamente a mesma coisa com Marte, baseando sua cidade de 1 milhão de pessoas no fato de que Marte tem dióxido de carbono na atmosfera extremamente fina que resta. Sim, em teoria há energia suficiente, atingindo uma área de 10 mil milhas quadradas de terra no zênite do Sol em dias de verão para alimentar todos os Estados Unidos da América. Não, isso não é um pequeno canto de Utah. Seria cerca de 12% do estado se os painéis estivessem tocando e 20% do estado se os painéis estivessem adequadamente espaçados, se o sistema tivesse 100% de eficiência e sem perdas no armazenamento ou transmissão. Não, nós não temos os recursos necessários para construir a instalação que ele insinua. Não, a fazenda de baterias necessária para esse propósito não seria de uma única milha quadrada. Infraestrutura de suporte, linhas de transmissão, distribuição e subestações, aquisição de terras e tudo mais que precisa ser levado em conta facilmente somariam centenas de trilhões de dólares se a nação fosse abastecida por um único local como este para a eletricidade. E claro, como um único local, ele não seria apenas um potencial alvo terrorista ou militar, ele poderia, em teoria, ser dizimado por uma única tempestade de granizo.
Independentemente do tamanho, esses sistemas de geração e armazenamento teriam que ser substituídos, no melhor dos casos, a cada 25 anos. Já é difícil imaginar que todos os painéis solares em serviço hoje serão descartados dentro dos próximos 25 anos, e esse dilema só vai piorar com o tempo. No melhor dos casos, a fazenda de baterias provavelmente teria um ciclo de vida de 20 anos, se você levar em consideração a garantia do produto, mas muito provavelmente seria a metade disso, baseado no desempenho da bateria mapeado pela Tesla. E o mundo simplesmente não produz lítio suficiente em escala global para acomodar um megaprojeto desse tipo. No entanto, Musk sabia um único fato curioso, então vamos todos fingir que ele vai resolver a crise energética mundial extraindo milhões de toneladas de lítio usando sal de cozinha. Preventivamente, a reação automática dos fãs de Musk será dizer que já existem enormes projetos solares sendo construídos ao redor do mundo. Então, vamos colocar essa refutação em perspectiva. A maior instalação solar do mundo atualmente é uma instalação de 2,2 gigawatts na prefeitura de Hainan, em Qinghai, China. Esta vasta instalação cobre 5.000 hectares. No entanto, em comparação com a sugestão de Musk para Utah, ela seria completamente coberta pelo ponto verde neste mapa. Obrigado por sintonizar neste episódio do Cético do Senso Comum. Faz um tempo desde que pegamos a calculadora para trazer um pouco de perspectiva ao mundo, e agora que fizemos os cálculos, é bastante óbvio que os Estados Unidos da América não vão fazer a transição para 100% de energia solar ou BEVs, então é melhor começar a descobrir qual será a próxima tecnologia, e se ela pode de fato superar a hidroelétrica e a nuclear. Só não fique segurando a respiração na fusão. Só por diversão, fizemos os cálculos sobre os 20 milhões de carros por ano do Musk. E se esses pacotes de bateria de 70 kWh fossem todos recarregados apenas 2 vezes por semana, 52 semanas por ano, isso exigiria mais 145,6 terawatts de energia além do uso atual. Obrigado pelo seu apoio contínuo a este canal. Nós realmente apreciamos seus esforços para ajudar esta comunidade a crescer. Um agradecimento especial às pessoas que nos apoiam diretamente através do Patreon e das nossas associações no YouTube. Para nos ajudar a crescer, sinta-se à vontade para compartilhar links com seus amigos nas redes sociais, dar um like no vídeo e tocar o sino de notificação para que você saiba quando o Cético do Senso Comum retornar.